Fala traders, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que aconteceu no pregão de hoje. Tivemos ali rolagem do mini índice, tivemos problemas nas plataformas que acabaram atrapalhando um pouco ali o andamento do pregão, mas no final de tudo tivemos mais um dia aí com mais de 1.190 pontos de lucro em uma única operação vendedora. Vou explicar para vocês todo o racional da minha estratégia, que assim como você viu no título desse vídeo, essa é a estratégia mais lucrativa que eu consegui desenvolver dentro do mini índice. E aí você vai poder observar o quanto isso é objetivo e quanto esta forma de operar traz para você uma confiabilidade muito maior, uma segurança muito maior nas suas operações e uma clareza, isso que é o mais importante de tudo. Você entrar nas operações sabendo por que entrou, como entrou, quando entrou, o que estava de fato acontecendo no mercado, trazendo para você uma confiança muito maior na sua leitura. Antes da gente começar, clica no like desse vídeo, se inscreva aqui no canal e assine o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Se você ainda não faz parte do meu grupo gratuito lá no Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu compartilho com você estudos, análises, comentários e vários insights ao longo do pregão para que você possa cada vez mais aprender e contribuir ali com esse conteúdo fantástico que é a movimentação utilizando a teoria mais pura da oferta e demanda, que é o volume trading, né? O order flow trading. Bom, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, rolagem do mini índice. Então, o contrato mais líquido que a gente já começaria negociando seria o V25. Esse daqui foi o pregão de ontem dentro do contrato já novo. Eu começo o dia fazendo aqui marcações dos principais pontos que nós temos que analisar durante o dia de hoje. Então, o que foi importante para o andamento da movimentação de ontem que hoje possa ser relevante dentro do nosso mercado. Então, nós começamos aqui com a marcação da zona de alto volume, o nosso POC, né, também chamado ali de Point of Control. Se você não sabe o que significa POC, significa a região em que mais teve aceitação de preço por parte dos operadores profissionais. Você pode observar que existe uma linha vermelha aqui, né? Essa linha, ela representa ali o ponto de controle, o POC, e aqui eu tenho marcado uma zona de alto volume, uma zona em que a gente consegue visualmente, analisando ali o volume profile, entender que nesse intervalo teve um interesse muito maior do que os outros pontos ali do próprio pregão. E isso pode servir para a gente como sendo uma zona de altíssima liquidez. Você já sabe que o operador profissional ele busca incansavelmente ali atrás da liquidez. A liquidez é a capacidade de você transformar alguma coisa em dinheiro. Se o operador profissional ele precisa de liquidez para gerar as suas entradas e saídas, claramente que ele vai buscar por essas regiões ao longo dos pregões. Então a região de alto volume, essa zona de alto volume, de alto interesse institucional, ela é muito importante justamente pelo fato de que os operadores profissionais vão tentar negociar dentro desta região. E ela vai ser utilizada ali basicamente como ou um suporte ou uma resistência da sua movimentação. Isso vai depender de como os grandes operadores estão trabalhando dentro desse ponto, que é o que a gente utiliza o gráfico volumétrico para interpretar. Então, minha primeira leitura, marcação da POC, sabendo que eu tenho uma POC deslocada para cima, né? Se você for analisar esse profile aqui de mercado, nós chamamos esse profile de letra P. Quando nós temos ali um profile letra P, muito provavelmente o pregão do outro dia será um pregão de queda, porque nós vamos utilizar essa região de alto volume como uma resistência. E aí o mercado vai utilizar esse ponto como sendo uma barreira de sustentação para o movimento de queda. Então, letra P, muito provavelmente o mercado vai indicar um cenário de baixa. Letra B, minúsculo no caso, muito provavelmente o mercado vai indicar um cenário de alta. O outro ponto importante que nós temos aqui é a nossa região em que eu identifiquei mais de 60 mil contratos travados ali na venda durante o pregão de ontem. Quem acompanhou o meu vídeo de ontem, as movimentações de ontem, viu que nesse momento as compras estavam chamando venda para que pudesse ter combustível suficiente para eles estoparem a venda e continuar com o movimento de alta até o topo. Então, em determinado momento ali no mercado, por volta ali das 10h35 da manhã, o mercado ele precisou induzir os operadores ao erro, induzir eles a acreditarem que o mercado poderia começar a cair, mas na verdade eles estavam simplesmente
manipulando essa movimentação vendedora para utilizar o stop desses 60 mil contratos na venda como acelerador do movimento de compra. Claramente que essa região que nós tivemos esses 60 mil contratos travados seria muito importante ao longo do pregão de ontem, porque nós poderíamos ter uma defesa desses operadores ali dentro dessa região também. Aqui a região mais importante, na minha opinião, para o pregão de hoje, principalmente quando a gente tem a abertura do mercado de hoje abrindo dentro da zona de alto volume, essa região é o oposto da POC. Então nós temos a POC, que é a zona de alto volume, e lá embaixo nós temos o que nós chamamos de LVN, que é o Low Volume Node, significa nó de baixo volume. Esse nó de baixo volume você pode observar pelo próprio Volume Profile que não existe negociação aqui dentro. Cria-se uma ineficiência de mercado. E antes que você me pergunte, Gabriel, o nó de baixo volume é a mesma coisa que o Fair Value Gap? Na verdade, o Fair Value Gap é uma consequência da formação de um nó de baixo volume. O Fair Value Gap nada mais nada menos do que um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, criando uma ineficiência de preço naquele momento, gerando uma movimentação de urgência, não tendo contraparte. O nó de baixo volume é justamente a representação visual desta ineficiência. Então nós conseguimos observar que aqui não teve negociação, basicamente. As negociações continuam aqui, a gente vê pelas próprias barras aqui do Volume Profile, mas aqui dentro não teve negociação por conta da urgência, por conta da ineficiência. E por que o nó de baixo volume ele é importante? Porque ele atrai a movimentação. Se o preço está afastado dele, o nó de baixo volume, por ser uma ineficiência de mercado, e obrigatoriamente o mercado ele é perfeito, ele precisa corrigir todas as ineficiências, este nó de baixo volume vai atrair a cotação para que ela possa equilibrar essa discrepância, essa ineficiência e continuar com a movimentação natural do preço. Abaixo do nó de baixo volume, nós temos aqui uma região que também foi importante ali no stop do movimento vendedor. Foi a primeira região ali em que a gente teve, de fato, a virada de mão, que inclusive foi o candle que originou o CPI lá no calendário econômico de ontem, às 9h30 da manhã. Então o mercado ele praticamente troca o dinheiro de mão dos vendidos para os comprados. Esses 37 mil contratos ficam aprisionados na venda, que rapidamente são estopados e geraram ali, no caso, uma movimentação de continuidade de alta, utilizando todo o volume vendedor como combustível do movimento de alta. Então já começa o dia marcando essas regiões. E aí quando a gente percebe durante a própria abertura, né? O que eu começo a analisar? O leilão está sendo negociado próximo aqui à região de POC. Sabendo que eu tenho um profile de mercado letra P, o mercado poderia jogar o preço para baixo. Sabendo que eu tenho uma zona de alto volume, esse movimento pode sustentar uma movimentação de queda. Sabendo que eu tenho a liquidação de ordens na venda dentro desse ponto, pelos operadores profissionais, que eu vou mostrar para vocês já no gráfico volumétrico. Eu tenho todo o cenário de queda se formando. Inclusive, o mercado confirmando a sua abertura logo nesta região, eu tenho a possibilidade de zerar o movimento aqui no nó de baixo volume, sabendo, né? Você sabendo que o mercado é atraído por essa região. Aqui eu tenho 1.190 pontos de lucro dentro desse trade, onde aqui a minha saída no 140.050, ela está sendo feita simplesmente porque o mercado deve testar essa região dos 37 mil contratos juntamente com um nó de baixo volume aqui dentro. Então o mercado abre, rapidamente eu já faço a minha venda foi feita 902, 901, não me recordo agora, lá nos primeiros momentos em que o mercado abre, já faço a venda na abertura. A gente tem a liquidação dos contratos aqui na parte de cima, a gente pode observar aqui no gráfico de Order Flow, que dentro do próprio pregão aqui na execução da abertura, a gente vê essa grande quantidade de ordens vendedoras sendo executadas e ordens interessantes aqui, como por exemplo 2.400 contratos, né, trabalhando dentro de uma região previamente já identificada como sendo um ponto vendedor. Então a gente tem ali todo o interesse do operador profissional, 2.400 contratos, 1.100 contratos, 1.300 contratos, 1.450 contratos. Então tem uma grande quantidade de ordens sendo vendidas, ordens grandes, ordens relevantes, sendo vendida ali dentro da nossa movimentação logo na abertura. Então a expectativa minha é que o mercado realmente venha para baixo e que ele realmente venha buscar os 140.050, que é o ponto que eu estou utilizando ali como sendo
o meu alvo final. Acontece que 2 minutos depois que o mercado abre, o Profit Chart e o Trade e o TradingView, se eu não me engano, acho que a única plataforma que estava funcionando de fato era o MetaTrader, eles perdem cotação. Então a gente ficou sem cotação, fui acompanhando o andamento do movimento dentro de outra plataforma, o mercado estava indo a favor da venda, então a gente permaneceu durante a venda, e a gente ficou sem cotação praticamente às cegas ali até mais ou menos 9h30, quando a Anelógica subiu uma nova atualização para o beta e a gente atualizou o Profit Chart, ele voltou a funcionar depois disso, mas praticamente ficamos ali 30 minutos quase sem cotação, com o preço desenvolvendo, com a posição aberta, com o trade rolando, e a gente ficou ali às cegas com essa movimentação sendo acompanhada ali pelo MetaTrader. Até mesmo no celular o Profit estava com problemas, não estava tendo cotação, ele não conseguia acompanhar o mercado. Então a gente teve essa dificuldade ao longo do pregão de hoje, mas que no final acabou dando tudo certo, né? Quando o mercado volta, ele volta mais ou menos nessa região aqui que nós estamos, é uma região que é o começo do nó de baixo volume. Então aqui o mercado ele tem duas opções. Primeiro, ele vai utilizar o nó de baixo volume para pivotar para cima e continuar um movimento de alta, né? Travar toda a venda no fundo e iniciar uma movimentação de alta, ou o mercado ele vai ingressar dentro desse nó e começar a cumprir ali essa ineficiência de mercado. A gente percebe aqui dentro desse movimento vendedor, até então a gente não tinha nenhum candle comprador, que o mercado ele tenta jogar o preço para cima. É o primeiro candle com volume alto dentro do contrato de hoje. Nós tivemos ali quase 13 mil contratos que foram comprados dentro deste candle aqui, no começo do nó de baixo volume. Isso seria o suficiente para a gente trabalhar com uma movimentação na compra? Não, a minha posição está muito bem localizada, estou vendido lá praticamente na abertura, já estou com o trade protegido, eu tenho ali os principais operadores de mercado trabalhando a favor do movimento de queda, eu ainda mantenho a minha leitura de venda, porque eu não vejo nenhuma situação que favorecesse uma inversão de mão, principalmente porque essa região aqui seria basicamente 50% do Fibonacci desse movimento todo, e você já sabe que o varejo gosta de comprar nos 50% deste Fibonacci, né, acreditando que o mercado poderia ir para cima. Portanto, na minha cabeça, esses 13 mil contratos comprados nessa região, inclusive com um padrão de candle do varejo, é simplesmente para atrair operadores para o lado da compra, para que o operador institucional estopasse esse movimento comprador e utilizasse isso como combustível. Dito e feito, o mercado formou um martelo nos 50%, ativaram o martelo, que é um padrão comprador, 13 mil contratos foram comprados na região e logo em sequência vieram estopar o martelo e entrar dentro do nó de baixo volume, onde nós temos 29 mil contratos sendo vendidos nesse ponto, mostrando para a gente que a compra não estava conseguindo jogar o preço para cima. A compra estava fazendo uma força muito grande para não conseguir girar o preço ali dentro dessa região. E isso aconteceu novamente aqui embaixo, quando o mercado ele entra dentro do nó de baixo volume, com esses 29 mil contratos na compra, a gente pode ver que a compra tenta aqui durante 3, 4 candles jogar o preço para cima, e esses 3, 4 candles com um volume expressivo, com uma movimentação ali bem forte em termos de execução de contratos. Se você analisar aqui o gráfico volumétrico, você vai perceber que dentro desse ponto nós tivemos ali movimentos que não conseguiram girar o preço nem mesmo 100 pontos e tiveram uma execução ali de quase 15 mil contratos. Então veja aqui dentro desse movimento aqui, ó, que foi um ponto bem relevante, que a compra ela tenta jogar o preço para cima com 13 mil contratos, não consegue. Vira 29 mil na venda, ou seja, esses 13 mil já estoparam e deram lugar para o movimento vendedor. Aqui eles continuam insistindo. Veja a quantidade de compras travadas no topo que serão utilizadas para liquidar o movimento na continuidade da queda a partir desse rompimento de fundo. Porque todo mundo que está comprando aqui automaticamente está colocando seu stop aqui abaixo desse fundo. Então, quando o mercado tica esse stop, ele cria um evento em cascata que sai estopando todo mundo, limpando todos os contratos, acelerando o movimento na venda. Então, a gente percebe que existe compra travada aqui, fica muito nítido isso.
9 mil contratos tentam jogar o preço para cima, não consegue. 15 mil contratos tentam jogar o preço para cima, não consegue. E o candle aqui, ele tem 170 pontos de máxima e mínima. Eles usaram 15 mil contratos para não conseguir levar o preço nem 170 pontos. Teoria do esforço versus resultado. Muita força, muito combustível usado para o carro não conseguir subir a ladeira. O que acontece? O carro começa a vir para trás. E aí a gente vê aqui que 5 mil contratos na venda estavam deslocando o preço 230 pontos. Olha que comparação interessante. Com 15 mil contratos de compra, o preço andou 170. Com 5 mil contratos de venda, o preço andou 230. Ou seja, o mercado andou mais com menos combustível. Em outras palavras, a venda está deslizando mais, a compra está travada. Isso significa que algum operador está sustentando o mercado numa movimentação de queda a partir desse topo. E aqui vem o pulo do gato, né? Quando 13 mil contratos novamente tentam colocar o preço para cima, o candle fecha equilibrado com as compras travadas no topo e ele não consegue ganhar nem o último candle vendedor que usou 5 mil contratos. Então a gente tem ali um ponto em que a gente pode aumentar a mão dentro desse movimento vendedor, né? Fazendo ali o famoso médio para frente. Nós tivemos ali a compra toda travada, a venda deslizando de uma maneira muito mais fácil. O stop dos vendidos depois da pescaria, nós chamamos isso daqui de pescaria, porque o mercado ele vai lá em cima, limpa e liquida os contratos que estão lá e segue caindo, liquidando todo mundo, estopando todo mundo e acelerando o movimento a partir do stop dos vendidos, levando o preço até o nosso alvo no 140.050. Claro que depois tivemos outras oportunidades de venda, resolvi não operar mais, obviamente, já tinha feito o resultado do dia, mas o mercado ele retorna para a zona em que teve essa briga ali por parte da compra, né? Esse ponto que inclusive era a POC do dia, nós tivemos novamente a compra tentando forçar a movimentação para jogar o preço para cima. Perceba que novamente nós observamos ali o mercado brigando dentro dessa região aqui, né? Uma zona que você já conhece por ser uma zona que a compra fracassa, a venda está defendendo. Perceba a quantidade de candles compradores aqui relevantes que não conseguem levar o preço para cima. Muito provavelmente esses caras vão estopar e o preço vai aparecer lá embaixo na mínima do mercado. Inclusive este candle vendedor que nós tivemos aqui, ele teve 52 mil contratos na venda, mostrando que todo mundo que comprou aqui tentando levar o preço para cima, tentando acreditar que o mercado já tinha caído demais e que ele vai subir, acabaram estopando e dando origem a este movimento vendedor com mais de 52 mil contratos. A gente vê aqui compras com 21 mil contratos, 14 mil contratos, 11 mil contratos, todas travadas no topo, todas ali aprisionadas, dando lugar para o movimento de stop ali desses comprados, que jogaram o preço, inclusive, lá para baixo, que foi o meu segundo alvo agora há pouco, 139.500, né? Estamos aguardando o preço aqui no 139.500. Então, a movimentação que vem trazendo para você uma leitura muito mais clara, muito mais objetiva, muito mais dinâmica, fazendo com que você realmente entenda tudo o que está acontecendo no mercado por trás das cortinas. E se você ficou interessado nesse assunto e quer aprender mais sobre volume trading, order flow trading, desde o zero absoluto, não importa se você nunca tem ouvido falar sobre nada disso que eu te expliquei agora, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você fazer parte da Escola Day Trade. A Escola Day Trade é a minha comunidade de conteúdo especializada em Day Trade. Lá você tem acesso a todo o meu material, a todas as minhas aulas, a todos os meus estudos, inclusive a toda a comunidade que está ali para te ajudar a ter resultados. Não importa se você é um completo iniciante ou se você já tem anos de experiência no mercado, mas não consegue ter resultados consistentes e lucrativos. Lá na Escola Day Trade você tem acesso a todo esse material de uma forma muito didática, muito simples e muito objetiva, para realmente trazer resultados para você e o melhor de tudo, por menos de R$50. Acesse o link aqui na descrição desse vídeo e venha aprender realmente uma estratégia que vai te trazer resultados consistentes. Muito obrigado a todos, um grande abraço a vocês e até a próxima.